Então, eu conheci o Caio porque eu, quando cheguei em São Paulo, lia o jornal Estado de São Paulo e aí conheci as crônicas que ele escrevia no Caderno 2. E essas crônicas, e fiquei encantado com o texto dele, pelas crônicas, e fui atrás dos livros, de saber quem era, tal. Ficava imaginando esse escritor, aquele modo de escrever, um tanto sombrio, uma São Paulo assim, nublada, como está hoje e tal. E eu, considerando que eu sou do Sul, vim para cá, e tudo isso para mim tinha uma espécie de fantasia, um misto de várias coisas. Quem é esse escritor tal? E aparecia só aquela foto pequenininha, 3x4, que ainda hoje os colunistas têm, Veríssimo. Aquela foto 3x4 só, então aquela figura ali. Mas sabia que ele morava aqui na cidade e tal. Eu nunca me dei o trabalho assim de pesquisar, de ir atrás, mas ficava imaginando, assim, como jovem, admirando aquele escritor. Uma admiração que eu já tinha pela Clarice, por exemplo. Depois o Caio vem nessa mesma família, poderíamos dizer. E um dia eu saí, uma tarde, eu saí para visitar uma banca que tem lá em frente à Casa das Rosas. Encontrei, além de ser, nem sabia que aqueles livros existiam, porque também, agora há pouco tempo que se tornou fácil de achar os livros do Caio, antes vocês não encontravam. Tanto que esses livros que eu encontrei, nem ele tinha. E saí impregnado nessa atmosfera do Caio e tudo. E tomei um ônibus de volta da Paulista, sentido Trianon, ali no Conjunto Nacional. Aí saltei do ônibus e pensando no Caio, encantado com aqueles livros, e que eu ia visitar uma amiga minha que gostava muito de mim e tinha ciúme dessa minha paixão pelo Caio. Eu sei que de repente o Caio e tal. Eu saltei do ônibus ali no Conjunto Nacional. Na multidão, tinha bastante gente, sempre tem bastante gente lá. Na multidão eu vi o Caio a uns 200 metros abaixo, assim. Eu enxergava melhor do que enxergo hoje e vi o Caio. E eu só conhecia da foto 3x4. E eu vi de costas. Estranho, né? Estava impregnado com aquela coisa, com os livros dele, vi eles lá. E aí a minha reação foi mudar de calçada, né? Sabe assim? E aí eu pensei, puxa vida, o cara tá aí, eu estou com os livros dele. Inspirei e alcancei ele e falei assim, bati no ombro, eu falei, Caio. E ele falou assim, oi, você? Eu falei, eu? Como eu? Você? Aí ficou aquela coisa, ele falou assim, não, é porque eu te vi saltar do ônibus. Então ele estava no café do Conjunto Nacional, então ele deve ter me paquerado, descendo do ônibus, o garoto que desce lá e tal, e me viu primeiro. E aí a gente encontrei, eu falei, não, olha aqui. Aí quando ele viu que eu estava com os livros dele, que puxa, eu falei, esse livro eu não tenho, eu até preciso dele para não sei o que lá e tal. Eu falei, toma, tá. Ele autografou os livros, você pode imaginar o estado que eu fiquei, assim, né, febril de estar ali com o Caio, e anotou, inclusive, o telefone dele, liga para mim, e combinamos que eu passasse. Então, um encontro muito interessante, assim, de duas, uma espécie, vamos dizer, me permitindo dizer isso, duas almas gêmeas mesmo, um encontro, uma história de amor belíssima, de um encontro e não é ficção. E assim foi sempre, durante todo o período. Então logo ele percebeu, já nessa semana mesmo, ele nunca teve ninguém que tivesse trabalhado com ele, né, por não ter condições de nenhum tipo para bancar isso. E talvez nunca quisesse, nunca tivesse pensado. Ele percebeu que era um momento, aí me convidou. Eu achei estranhíssimo, porque... mas não sei fazer nada, e aí achou que eu era a pessoa, e eu passei a trabalhar, a ajudá-lo. Porque as pessoas precisam disso, a maioria desses ídolos, e mesmo que sejam feios, que sejam de barro, tal, as pessoas precisam no sentido, que pena que elas precisam. Mas acho que não é o caso. Aí alguém achou graça em alguma de abrir um livro do Caio e ver aquelas frases assim, umas frases, a maioria eu acho tudo muito bobinhas. Eu até me permito dizer, tem frases que são atribuídas ao Caio. Às vezes as frases do Caio são piores que as frases que são atribuídas a ele, que não são. E aí é meio cruel, você puxa a frase, está criticando. Sim, porque tem umas frases bobas que é tirada do contexto, é como se pega uma receita, um prato, sei lá,
um vatapá, um caruru, sei lá o que, ou qualquer prato, e tira só a pimenta dele. E aí você prova só a pimenta, quer dizer, não dá, ou algum ingrediente, só qualquer outro. Não funciona, não dá certo. Alguém, eu não sei quem, talvez a gente nunca venha a saber, tirou isso e divulgou isso na internet e tal. E aí fica esse Caio, eu encontro pessoas jovens, e até outro dia uma parente minha sobrinha, falou, nossa tio, não sabia que você tinha trabalhado com o Caio. Olha só, eu não sabia que eu conhecia o Caio. E ela, eu pensei, mas que Caio será que ela conhece? Eu falei, pô, porque você sabe quem é o Caio? É sim, a frase, não sei o que. Ah, sim. Então, isso é bobo, porque essas frases, a maioria são bem idiotas. Agora, isso não é um problema que alguém tenha feito isso. O problema, eu acho, quando alguém, uma editora, faz um livro disso. Importante lembrar que eu só topei falar sobre o Caio 15 anos depois da morte dele. Foi a primeira vez, 15 anos depois, que eu falei alguma coisa sobre o Caio, uma entrevista. Nunca antes falei nada, com respeito assim enorme pela coisa dele. Eu não estou dizendo que sou parâmetro, modelo para nada, não. Mas veja que é bem diferente de tudo que rola aí. De querer sugar o tempo todo o máximo possível. As pessoas querem as coisas que eu tenho, que tem que ser publicado, que não sei, tem por quê?